Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, aqui é o discípulo Diego Freitas em mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre leitura dos evangelhos. Exatamente, certo? Eu quero falar para você sobre a importância de ter uma rotina de leitura bíblica. Exato, mas não só de ler a Bíblia, mas também ler os evangelhos. Exatamente. Ler os evangelhos, irmão, é muito importante. Mas, Diego, por que é tão importante ler os evangelhos? Jesus disse que quando você lê, você estuda, você busca conhecimento, você se fortalece. Exatamente. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que busca conhecimento. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus, em todos os momentos, Jesus ele ensina. Além dele ensinar falando, ele ensina ou ele induz, a pessoa a buscar conhecimento, a buscar a palavra, a estudar, na época lá de Jesus, a estudar os pergaminhos. Sabe por que Jesus ele falava tanto para as pessoas sobre Moisés, sobre Davi, sobre os pergaminhos, sobre a Bíblia, daquela época? Porque todo mundo sabe que a Bíblia não é do jeito que é hoje, desde a época de Jesus. Não, na época de Jesus eram pouquíssimas pessoas, principalmente as famílias mais ricas, que tinham acesso aos pergaminhos, porque eles eram muito caros. Exatamente, era muito dinheiro para você ter um pergaminho, para você, pensa assim, você ter um livro, um texto, não era nem um livro, um texto do livro de, por exemplo, de Salmos. Exato, vou ter ali 3, 4 textos de Salmos em um pergaminho só. Isso era muito dinheiro, era muito caro. Não é que nem hoje, que tira cópia fácil. Não, lá era tudo escrito à mão. Exatamente. Então, Jesus, na maioria das vezes, ele falava, ele ensinava, ele se citava as Escrituras. Por quê? Você deve saber que Jesus ele pregava muito para os pobres e necessitados. Ele mesmo fala, que não veio para os ricos, para quem tem muito dinheiro, para quem não tem problemas, para quem não está doente. Não, ele veio para os pobres e necessitados, para os pobres e quem precisa e necessita de Jesus. Então ele veio exatamente para esses, e esses não tinham acesso aos pergaminhos, não tinham acesso aos livros, da época sobre Moisés, sobre as profecias, sobre Salmos e assim por diante. Porque quem tinha acesso era os religiosos, os grandes, da religião dos judeus, e também quem tinha muito din-din, como dizem por aí, quem tinha muito cascaio, quem tinha muito dinheiro tinha acesso a isso. Mas Jesus sempre ensinou que é muito importante. Por exemplo, nos nossos dias, você não tem muita dificuldade de conseguir uma Bíblia. Exato, principalmente nos dias de hoje. Você pode pegar seu celular, vai na Play Store ou na loja de aplicativos aí do seu celular, seja Android, seja iPhone, digita lá Bíblia e você vai ter centenas de aplicativos de Bíblias 100% gratuito no seu celular. Pronto, você tem a Bíblia e não gastou R$1 para ter essa Bíblia. Então pense, veja como é fácil e simples ter uma Bíblia, certo? Mas eu vou detalhar para você um pouco mais sobre a importância de ler os evangelhos. Mas antes, quero falar para você sobre o livro Intimidade com Deus. Exato, o livro Intimidade com Deus traz para você detalhes sobre o que Jesus ensinou sobre a intimidade, como ter intimidade com Deus, como buscar a Deus, como abrir mão das coisas do mundo, da vontade do mundo e viver a vontade de Deus na sua vida. Se você buscar intimidade com Deus, você vai ter intimidade com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus. Exatamente. Por quê? Quem chega a ter intimidade com Deus também vai ter intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo, você sabe qual é? O papel de Jesus, você sabe qual é? O papel de Deus,
Qual é o papel de Deus? O que Deus faz? O que a Bíblia, o que Jesus ensinou sobre o que o Pai faz, o que Jesus faz e o que o Espírito Santo faz? Você sabe? O livro Intimidade com Deus traz para você todos esses detalhes. E a intimidade com Deus, irmão, já tem gente que foi liberto das drogas, liberto da bebida alcoólica, tem pessoas que já teve o casamento restaurado, pessoas que manifestavam demônios dentro das suas casas, já tiveram libertação através da intimidade com Deus. Intimidade com Deus é a coisa mais importante que você pode ter. Exato. O que é uma intimidade? Intimidade é quando você busca a Deus, quando você quer conhecer a Deus, quer saber mais de Deus e você vai se alimentando cada vez mais para ter mais e mais intimidade com Deus, ok? Então o livro Intimidade com Deus, eu trago para você todas ou todos os ensinamentos que Jesus deu sobre intimidade com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus. Então, corre aqui na descrição desse vídeo, se você estiver no YouTube, tem um link lá, a qual você vai clicar neste link e a nossa equipe vai te atender. Diego, eu tô pelo áudio, eu tô pelo Deezer, pelo Spotify, tô pelo YouTube Music, não tem o link, não tem como pôr o link aí, tá? Mas anota o número que eu vou te dar agora, 11 94648 8893, 11 94648 8893. Anota esse número aí. Se você for de outro país, você tem que pôr o código do Brasil. Se você é de outro estado, que não é do estado de São Paulo, tem que colocar o 11. E aí coloca aí o 94648 8893, chama lá nesse WhatsApp e a nossa equipe vai te atender. Beleza? Fechado. Vamos então aos detalhes, mais informações sobre a importância da leitura dos evangelhos. Vamos lá. Então, irmão, continuando, ó. Leitura dos evangelhos. Diego, por que você não fala da leitura da Bíblia? Exato, irmão, ler a Bíblia é muito importante. Qualquer texto da Bíblia é muito importante. Só que tem algo que é mais importante ainda. Sabe o que é mais importante do que ler qualquer livro da Bíblia? É ler os evangelhos. Exatamente. Se você estudar sobre Moisés, vai ser bom? Vai. Você vai conhecer a história de Moisés. Você vai conhecer o que Deus fez através de Moisés no povo de Israel. Se você ler a história de Jó, você vai aprender algo? Claro que vai. Você vai aprender que Deus usou Jó para surpreender o inimigo. Exatamente. Você vai conhecer a história de vida de Jó. Se você ler, por exemplo, a história de vida de Davi, você vai ver o que Deus fez na vida de Davi. Se você estudar sobre Adão e Eva, lá no livro de Gênesis, você vai aprender o que Deus fez na vida de Adão e Eva, Noé, Elias, Eliseu e outros. Você vai conhecer a história de vida deles. Mas, para você que não sabe, no Antigo Testamento, ele só vai te dar o teor histórico. Exatamente. Agora, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, além de te ensinar o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, além disso, ele ainda vai te ensinar, sabe o quê? Como receber o Espírito Santo, como receber Jesus e como receber a Deus. Exato. Os 4 evangelhos é nada mais, nada menos do que um ensinamento de Jesus sobre como você ter intimidade com Deus, como você buscar a Deus, como você cumprir na sua vida a vontade de Deus. Exato. Você sabia que nos 4 evangelhos Jesus ele ensina que se você não fizer 3 coisas que estão, na verdade 4, tá? 4 coisas que estão no evangelho, se você não fizer, você, primeiro, não vai ser salvo. Exatamente. Se você não fizer o que Jesus ensinou, você nem salvo vai ser. Daí você fala, como assim, Diego? Que papo que é esse, Diego? Eu nunca ouvi falar nisso. Jesus ensinou, irmão. Jesus falou que se você não fizer o que 4 coisas, 4 obrigações, 4 ingredientes, 4 responsabilidades que Jesus deu, se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Você vai perder a sua salvação se você não fizer isso.
Exato. Aí você fala, Diego, me dá mais informação sobre isso, porque eu quero ser salvo, Diego. Eu quero ser salva, Diego. Deixa eu te contar uma outra coisa que Jesus falou, que se você não fizer 4 coisas que ele ensina, se você não fizer, você não vai receber as promessas e bênçãos que Jesus prometeu. Exato. Todo mundo lembra, né? Se reunires em 2 ou 3, que se reunires em meu nome, ali eu estarei. Ou 2 ou 3 que se reunirem em meu nome, qualquer coisa que decidirem, eu aceito no céu. O que decidires na terra será decidido no céu. Todo mundo lembra disso, não lembra? Mas para quem que Jesus está falando isso? Jesus não está falando para todo mundo. Jesus está falando para pessoas, classe de pessoas específicas. Aí eu te pergunto, para quem que é? Sabe quando Jesus fala assim, olha, quando tiveres cansado e sobrecarregado, vem até a mim que eu te aliviarei. Você sabia que Jesus não falou isso para todo mundo? Jesus falou isso para um grupo específico de pessoas. Não foi para o mundo inteiro. Não foi para todo mundo. Foi para um grupo específico de pessoas. Sabia disso? Não sabia não, irmão. Mas é verdade. Não é para todo mundo. Jesus falou isso para um grupo específico de pessoas. Aí você fala assim, Diego, como assim? Eu nunca ouvi isso. Mas está nos evangelhos, irmão. Você que lê, ou já leu os evangelhos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabia que tem gente que prega, tem pastores, apóstolos, bispos, líderes aí, que prega falando que Jesus não deixou nenhuma obrigação ou mandamento? Você sabia que tem gente que prega falando que você não precisa fazer nada, porque Jesus morreu na cruz para salvar você, você não precisa se esforçar. Jesus já pagou o preço e ele vai salvar todo mundo. Todo mundo. Todos estão salvos, não precisa você se esforçar, só precisa vir para a igreja. Olha só, irmão, a mentira do diabo. Exato, daí você fala, Diego, meu pastor prega isso, Diego. Sabe por que você cai nesse tipo de enganamento? Você cai nesse tipo de mentira? Sabe por quê? Porque você permite que pessoas te enganem. Exatamente. Como assim, Diego? Eu permito que alguém me engane? Ué? Se você não lê os evangelhos, como é que você vai saber se alguém está te enganando ou não? Se você não lê os evangelhos, como é que você vai saber se eu estou te enganando ou não? Como é que você vai saber disso? Você sabia que nos evangelhos Jesus fala que quando alguém se apresentar falando que é enviado de Jesus, Jesus fala que você tem que indagar eles? Pergunte para eles, desafie eles, bata de frente com eles, faça pergunta. Jesus falou nos 4 evangelhos. Aí você fala, Diego, mais uma coisa que eu não sabia. Então Jesus falou que nós temos que bater de frente, indagar, duvidar. Exato, irmão, não é porque eu cheguei aqui e falei, eu sou o homem de Deus, enviado por Jesus, eu estou aqui para dizer para você isso. Não é porque eu falei, irmão, que você tem que acatar, que você tem que fazer. É mesmo, Diego, é verdade, eu aceito que o discípulo Diego Freitas é um homem de Deus. Não, queridão, você tem que duvidar, tem que indagar, você tem que desafiar. Mas Jesus falou para fazer perguntas específicas. Quais são essas perguntas que Jesus mandou fazer? Me diz. Diga. Qual é as perguntas que Jesus mandou fazer? Aí você me fala assim, Diego, sei não, Diego. Sabe por que você não sabe? Porque você não lê os evangelhos. Quem lê os evangelhos e estuda os evangelhos e mastiga os evangelhos nunca será enganado. Você nunca vai ser enganado caso você busque conhecimento. A Bíblia diz,
Meu povo padece por falta de... Hã? Não ouvi. Eu não ouvi. Repete aí. Meu povo padece por falta de... conhecimento. Exatamente. E como que você adquire conhecimento? Lendo os evangelhos. Eu quero, Diego, ter intimidade com Jesus. Quero conhecer Jesus, Diego. Como é que eu faço? Lendo os evangelhos. Se você não lê... Não estou falando para você estudar. Não estou falando para você entrar numa faculdade de teologia cristã ou teologia, ou de você estudar Jesuslogia, Cristologia, né? Ou Cristologia, para você conhecer Jesus. Não, estou falando para você pegar a sua Bíblia e ler os evangelhos. Diego, eu tenho uma Bíblia digital no celular. Pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos. Eu poderia responder para você todas as perguntas que eu fiz. Mas eu não vou te responder, porque eu quero indagar você, eu quero estimular você, eu quero te arrastar a ter vontade de ler os evangelhos. Exato, irmão. Eu estou aqui para te estimular a ler os evangelhos. Jejum é muito importante. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando de jejum. O que Jesus falou sobre jejum? Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui. Oração. O que Jesus falou sobre oração, Diego? O que Jesus ensinou sobre oração? Irmão, Jesus ensinou coisas preciosas sobre oração. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre oração. Diego, o que Jesus falou sobre jejum? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, como eu falei. Leitura dos evangelhos. Esse vídeo está falando sobre isso. Irmão, eu não vou te dar coisas mastigadas. Eu vou te estimular a buscar, a entrar na intimidade com Deus. Você tem que buscar intimidade com Ele. Jesus disse que quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele expulsa o demônio que estava lá. Só que, se o Espírito Santo entra, expulsa o demônio da sua vida, e depois você para de buscar o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai sair da sua vida. E sabe quem vai voltar? Aquele espírito maligno que estava antes do Espírito Santo entrar, e vai voltar com mais 7 demônios, 7 espíritos malignos. Imagina isso. Imagina uma situação dessa. Imagina o espírito maligno voltando para a sua vida com mais 7 espíritos. E Jesus disse, o fim daquela pessoa vai ser pior do que o começo. Porque lá atrás tinha um demônio. O Espírito Santo entrou. Depois ele saiu. Você parou de buscar o Espírito Santo. Vai entrar 7. 7 espíritos malignos vão entrar dentro de você. Pensa como que não é uma vida de uma pessoa que recebe 8 demônios, 8 espíritos malignos. Como que não é a vida de uma pessoa desse jeito? Jesus falou sobre isso. Jesus falou também sobre especificamente o que ele quer que os discípulos dele preguem. Exato, existe uma mensagem que Jesus mandou pregar. Enquanto nós pregamos essa mensagem, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas são ressuscitadas, pessoas são limpas de doença. Enquanto nós pregamos uma mensagem, quem prega essa mensagem e sabe esse segredo, irmão, pode fazer coisas maravilhosas. Só que eu te pergunto, qual é a mensagem que Jesus mandou pregar? Qual é? Qual é a mensagem que Jesus mandou pregar? É uma só. Jesus mandou pregar uma só. Qual é? Me diz aí. Consegue me responder? Qual é essa mensagem, irmão? Não sabe? Se você lesse os 4 evangelhos, você saberia. Tá vendo só qual é a importância de ler os 4 evangelhos? Irmão, não estou falando para você estudar. Estou falando para você ler. Leia os 4 evangelhos. Leia os 4 evangelhos. Repito, quando alguém diz que é médico, é porque ele estudou medicina. Se um pediatra fala que é pediatra, é porque ele estudou pediatria, certo?
Se um arquiteto fala que é arquiteto, é porque ele estudou arquitetura. Se um advogado fala que é advogado, é porque ele estudou a advocacia, ou, né, a questão dos advogados aí de leis, assim por diante, ou direito, né, que chama. Você já ouviu falar em um médico que nunca estudou medicina? Então, como que você se diz cristão se você nunca leu os livros que te habilitam a ser cristão? Você nunca buscou, nunca leu os evangelhos? Não, Diego, eu já li. Leu quantos? Eu li uns 2, 3, 4 capítulos. Eu li, Diego, uns 4 capítulos aí eu li. É mesmo? E o resto? Você sabia que são mais de 300 títulos os 4 evangelhos? Se você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, são mais de 300 trechos. Mateus 1, a genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus. Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, João 1, João 2, e assim por diante. Irmão, você só pode dizer que é cristão quando você ler os 4 evangelhos. E eu aposto com você o que você quiser. Se você ler os 4 evangelhos, você vai se surpreender de uma forma sobrenatural. Você vai falar assim: eu não sabia que isso estava escrito aqui. Eu não sabia que Jesus exigiu isso. Eu não sabia, Diego. Claro, você nunca leu. Você nunca buscou. Quem não busca, não recebe. Quem não busca conhecimento, não vai ter conhecimento. E para buscar conhecimento sobre Jesus, aonde que você vai? Nos evangelhos. Certo? Então, meu irmão, fica a dica para você. Busque os evangelhos. Leia os evangelhos. Pegue a sua Bíblia e leia pelo menos um capítulo por dia. Todos os dias. Leia um capítulo dos evangelhos e você vai ver que você vai descobrir coisas sobrenaturais sobre Jesus nos evangelhos que você nem imaginava que tinha lá. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu te agradeço, Pai amado, pela mensagem de hoje. Te agradeço, meu Pai amado, pelas revelações de hoje. Muito obrigado, Pai amado, por nos estimular a buscar conhecimento, a ler sobre Jesus, a buscar conhecimento sobre o Senhor Jesus, porque é isso que nós vamos ter nos evangelhos. E o Senhor Jesus disse que nunca ninguém vai ter acesso ao Pai se não for por Jesus. E Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, Pai, se essa pessoa que está me ouvindo aí, me assistindo, nunca leu os 4 evangelhos, como que ele ou que ela vai alcançar a intimidade com Deus, sendo que eles nunca se importaram em ler os evangelhos? Como que ela ou ele diz que é cristão, sendo que nem mesmo conhece a biografia de Jesus Cristo? Nós só podemos ser cristãos se conhecemos Jesus. Muita gente ouviu falar de Jesus, mas acha que conhece Jesus. A Bíblia diz que todos aqueles que tiveram conhecimento, conheceram Jesus, tiveram suas vidas transformadas, suas vidas curadas, libertas, e outros até mesmo ressuscitaram dos mortos, só porque conheceram Jesus. Então, Senhor, neste momento, eu venho agradecer ao Senhor mais uma vez por essa palavra. Peço ao Espírito Santo que leve essa mensagem aos 4 cantos do planeta. Leve aos 4 cantos do planeta a todas as pessoas, e que cada pessoa que receba essa semente seja abençoada. Leve aos corações, aos ouvidos, Espírito Santo, de cada pessoa que precisa ouvir essa mensagem, seja em áudio ou seja em vídeo. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor.
E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar comigo até aqui, né, em mais um vídeo. Que Deus te abençoe muito, certo? Lembrando, este vídeo é patrocinado pelo livro Intimidade com Deus. Neste livro eu trago para você as minhas experiências com Deus, todas as minhas experiências, ou algumas, né, das minhas experiências, e também eu falo para você sobre as 3 coisas mais importantes que Jesus ensinou. 3 ingredientes que você tem que pôr em prática para que você consiga ter intimidade com Deus, ok? Para você que queira o livro, se você estiver no YouTube, vai na descrição aqui, tem o link do nosso WhatsApp, clica lá e você vai conversar com a nossa equipe, ok? Se você está pelas plataformas de áudio e não tem o link aí para você clicar, é simples, basta você anotar o número que eu vou te passar agora, ó, 11 9 4648 8893, 11 9 4648 8893. Adicione esse WhatsApp aí no seu celular, chama a nossa equipe e nós vamos te ajudar a adquirir o livro Intimidade com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau e tchau.